Então, hoje eu vim contar para vocês a primeira experiência sobrenatural que eu tive na vida. Eu tinha por volta de uns 10 anos e assim, do meu convívio familiar ou amigos próximos, assim, depois de adulta, eu não contei na verdade para ninguém. É uma coisa que Deus me trouxe à memória, né? Porque afinal de contas faz muitos anos, né? E acredito que o propósito foi realmente para falar aqui no canal e iniciar, né, esse quadro das experiências sobrenaturais. Contando a minha experiência, um domingo eu estava assistindo um filme, já era por volta de meia-noite, assim, e lá na casa da minha mãe tem um corredor que dá para os quartos, né? E aí, então, no corredor, eu comecei a ouvir barulhos de espadas, muito alto. E aí eu comecei a ficar com medo, eu tive muito medo, e eu comecei a ouvir aquelas espadas batendo uma nas outras, e eu só pensava, meu Deus, o que que é isso, né? O que que é isso? O que tá acontecendo? E, né, e aquele medo que, né, eu não sabia explicar, enfim. Então, o que eu ouvi foi: Deus está batalhando com o inimigo nesse exato momento pela sua alma. Tem sim significado, tem algumas coisas que aconteceram na minha vida que um dia, se Deus permitir, eu conto aqui no canal, né? Que tem sim uma relação com isso que aconteceu, mas o que vocês precisam entender é que houve um motivo para isso. E que, sim, mesmo tendo apenas 10 anos, não entendendo absolutamente nada de mundo espiritual naquela época, eu ouvi essa voz e eu sabia que aquilo era real. Eu sabia que era real. Eu escutei as espadas e eu acho que foi uma mistura de temor, né, a Deus, afinal ele estava ali, e medo do inimigo. Então, realmente foi algo bem sobrenatural mesmo. E assim, uma coisa que me veio muito forte foi me perguntar por que eu não contei pra ninguém. Não é porque eu não contei, sei lá, pra minha mãe, porque eu não contei pra alguém assim adulto, mais próximo, né? E eu entendi que na verdade eu não contei pelo medo de não acreditarem em mim. Às vezes a gente tem mania de julgar que aquilo que as crianças falam é pura imaginação. Tudo que as crianças contam pra gente, tá imaginando, né? Ou, sei lá, viu em algum lugar, um filme, enfim. Então, já fica aqui o motivo pelo qual eu tô contando essa experiência, né? Que na verdade é a lição de que é para você, se você tem uma criança na sua família, se você tem um convívio com qualquer criança, onde quer que seja, ouça essa criança. Dê realmente ouvidos àquilo que elas estão falando. As crianças passam sim por muitas experiências sobrenaturais e algumas delas não tão boas. Elas gostariam muito de poder contar isso, mas infelizmente nós adultos não damos a importância necessária que deveria. Até para orar por essas crianças, para ajudá-las espiritualmente, e a gente acaba simplesmente ignorando. E isso é realmente muito grave. No meu caso, graças a Deus, né, não teve nada assim de que, porque as pessoas não fizeram nada por mim, não oraram e alguma coisa aconteceu por causa disso. Mas pode vir a acontecer com alguma criança, né? Já passaram crianças no Ministério Infantil nos dias em que eu estive ministrando, que muitas coisas espirituais vieram à tona e muito graves, né? Então, vamos deixar as crianças falar, vamos ouvi-las e vamos ajudá-las, porque elas precisam. Então, fica aqui o meu alerta para você que tem uma criança em casa, na escola, se você é professora, enfim, qualquer contato que você tenha com uma criança.
Se você é pai ou mãe, você tem a autoridade espiritual sobre o seu filho, coloque as mãos sobre a cabeça do seu filho e ore, né, para que ele pare de ter sonhos que não são de Deus, que não vêm de Deus. Proteja o seu filho espiritualmente orando por ele. Se você tem o contato com uma criança, mas não é pai ou mãe dela, pegue na mãozinha dela, pergunta, vamos orar então sobre isso? E aí então faça também o seu papel, né? A responsabilidade nossa é como uma igreja. O que vai ser dessas crianças que, infelizmente, muitos pais não têm conhecimento espiritual, né? Então a gente tem que pensar nisso também. Então, se você pode orar por essa criança, dê a mão para ela e ore por ela. Deixe que ela te conte. Então, vamos fazer um combinado aqui que você ore por uma criança nessa semana que vem pela frente, que você possa orar por uma criança, que você possa perguntar para ela se ela quer contar alguma coisa. Ah, você quer conversar? Você quer contar alguma coisa que acontece com você? As crianças são sinceras e quando elas sentem segurança em nós, elas simplesmente se abrem. Mas primeiro elas precisam ter essa segurança, elas precisam ter a certeza de que elas vão ser ajudadas, porque de que me adianta também contar algo para alguém se ninguém vai fazer nada? Então, que a gente possa orar pelas nossas crianças, que a gente possa acreditar quando elas falam alguma coisa, né, nesse sentido, principalmente, que a gente venha a tirar esse pensamento de ai, criança inventa, criança é imaginação e não passa por nada disso, que só a gente adulto e olhe lá, porque muitos adultos não passam por experiências sobrenaturais assim. Não. Vamos acabar com isso, porque é exatamente nesse ponto que o inimigo quer que você acredite, para ele poder induzir as crianças a fazer aquilo que ele quer e poder destruir o futuro delas. Então, entenda a sua responsabilidade com qualquer criança que apareça na sua vida. Dê atenção a ela, aquilo que ela fala e a ajuda que ela esteja pedindo. Então, vamos ter mais consciência em relação às nossas crianças e que, em nome de Jesus, você tenha sido abençoado com essa experiência sobrenatural que eu contei e que você possa levar isso para a vida de outras crianças também, e também adultos, por que não, né? Em nome de Jesus, que você seja abençoado com isso e que você espalhe para outras pessoas terem esse entendimento da responsabilidade sobre as nossas crianças. Tá bom? Então é isso, até a próxima!